Seja muito bem-vindo à penúltima aula desse desafio de 7 dias calculando fármacos nas emergências veterinárias. E é possível que, se você fez o passo a passo até aqui, você já esteja começando aí a fazer associações e a identificar que calcular de cabeça talvez seja mais fácil do que você imaginava no início dessa jornada. Isso porque o segredo não é a gente ficar um super calculador de fármacos e contas e matemática, treinando até chegar ao nosso limite. A ideia é simplesmente simplificar esse processo, as doses, os volumes, até que seja de uma maneira muito plausível e fácil da gente fazer no nosso dia a dia. E seguindo essa metodologia, eu vou dar um passo a mais e que eu faço esse exato mesmo passo a passo no VET Salva Vidas e em todos os cursos que eu ministrei até hoje. Eu acredito que em todos os cursos que eu já ministrei, aulas, palestras, eu em algum momento acabo falando dessa metodologia que eu vou apresentar para vocês agora, e eu considero um divisor de águas, porque foi para mim um divisor de águas quando o assunto é administração de fármacos. E digo mais, no VET Salva Vidas, logo nas primeiras aulas eu já introduzo esse assunto, porque no meu conceito ele é um pré-requisito para a administração de qualquer tipo de fármaco. Porque mais importante do que saber exatamente a dose ou o volume que a gente vai administrar, é saber dar a indicação, quando utilizar, como utilizar, saber as possíveis complicações, os efeitos esperados. Então, como que eu estudo isso para botar em prática? Eu ensino esse mesmo passo a passo. E bem verdade é que pouca gente coloca isso em prática. Mas aqueles que confiam nesse processo, do mesmo jeito que eu confiei, acaba tendo resultados extraordinários. E eu acabo recebendo muitas mensagens entusiasmadas, porque colocou essa metodologia em prática e acabou passando num concurso, por exemplo, para uma residência, para um mestrado, uma pós-graduação, ou até conquistou um emprego novo, porque realmente se dedicou e botou essa metodologia em prática. E eu vou dar agora esse passo a passo. A metodologia é bem simples, mas tem alguns pontos que são primordiais. O primeiro deles, esse estudo de fármacos, ele serve para qualquer fármaco, pode ser analgésicos, sedativos, anestésicos, fármacos de emergências, antibióticos, de forma geral, para qualquer fármaco que a gente pense em administrar. A ideia é que a gente aprofunde nosso conhecimento em cada um deles. E a maneira de fazer isso corretamente é não utilizar aqueles bulários eletrônicos, por exemplo, o VetSmart, ou algum livro que só tem a reprodução das bulas. A minha sugestão é que você procure o livro-texto mais específico daquela área e aí sim bote em prática o estudo daqueles fármacos, capítulo por capítulo, para colocar essas informações na tabela que você vai desenvolver. Basicamente, esse estudo é feito elaborando a sua própria tabela, o seu próprio bulário sobre aqueles fármacos. Esse exercício aqui pode ser feito de diversas maneiras. Eu já vi esse exercício sendo realizado em tabela de Excel, em cartolina, post-it, mapa mental, das mais diversas formas. E a minha sugestão é que você use aquela que você esteja mais familiarizado para botar na sua prática. Como é que funciona? Basicamente é colocar na primeira coluna qual é o fármaco e a dose. Se você trabalha com cães e gatos, normalmente eu vou colocar as doses para cães e gatos. Agora, se trabalha com outras espécies, eu sugiro que coloque também em outras espécies. E vou utilizar aqui no exemplo, por exemplo, a morfina, que é um fármaco analgésico, e a dose que eu uso em cães é 0,5 mg por quilo, e em gatos geralmente 0,15 mg por quilo. A indicação seria a segunda coluna. Se eu estou falando da morfina, é um analgésico potente. O mecanismo de ação, ela age nos receptores opioides, principalmente no receptor Mi. E quais são os prós e contras desse fármaco? Olha, como prós, ela tem uma potente analgesia, ela tem um efeito sedativo discreto. Como contras, eu poderia citar, por exemplo, no paciente que não tem dor, ela geralmente causa êmese. Se ela for administrada pela via intravenosa, ela pode liberar histamina e isso vai causar hipotensão. Metabolização e eliminação. Eu posso te garantir aqui, 99% dos fármacos que você conhece vai ter uma metabolização hepática e uma eliminação renal. E aí aqui, a minha sugestão é que você decore aqueles fármacos que têm um outro tipo de metabolização e eliminação. Por exemplo, o remifentanil ele tem uma metabolização e uma eliminação plasmática. Então, o tempo de ação dele vai ser muito mais curto. Vias de administração. Aqui é importante de saber algumas peculiaridades. Por exemplo, a morfina pela via intravenosa, eu falei para vocês, ela pode liberar a histamina e isso causar uma vasodilatação e uma hipotensão severa. Então, a nossa via de eleição vai ser principalmente a via intramuscular. Ela também tem efeito pela via subcutânea, mas aí o tempo de latência para o início de ação é muito demorado, então talvez não faça tanto sentido utilizar essa via.
Uma outra possibilidade é a administração peridural, e aí a latência dela fica um pouco mais prolongada, mas a duração também vai ser prolongada. Então, ela pela via peridural, a morfina ela é interessante. Então, diferentes vias de administração para esse fármaco. Mas poderia falar, por exemplo, do Propofol, que ela é exclusivamente pela via intravenosa. Inclusive, se for administrado fora da veia, ela vai causar uma flebite e pode causar até uma necrose perivascular. Latência e duração foi o que eu comentei. A morfina, por exemplo, intramuscular, ela demora um tempo de ação de 5 a 10 minutos para começar a ter um efeito analgésico. Já pela via peridural, ela demora quase 1 hora para iniciar o seu efeito. Agora, a duração, ela dura de 2 a 4 horas pela via intramuscular, enquanto na peridural, esse efeito pode se estender até 24 horas. Então, é importante também a gente saber se pelas diferentes vias a gente tem períodos de ação diferentes. E a minha sugestão é que você agora utilize esse estudo dos fármacos para pesquisar os principais fármacos que você vai utilizar na sua rotina. E eu já vou te dar aqui uma sugestão dos fármacos que certamente você vai utilizar no atendimento de emergência. Começando pela maleta de anestesia clínica, que eu vou botar meu nome aqui porque é a minha sugestão. Então, os anti-inflamatórios meloxicam e dipirona, os opioides metadona, fentanil, butorfanol, buprenorfina e tramadol, anestésico local a lidocaína, gabapentina e trazodona como sedativos de uso pré-hospitalar ou na internação, sedativos como acepromazina, midazolam, e aí você vai escolher um alfa-2 agonista, ou a estilazina e a ioimbina, que é o seu antagonista, ou a dexmedetomidina e o atipamezol, que seria o antagonista específico. E como anestésicos, eu vou pensar aqui no Propofol e a ketamina, que eu considero um sedativo dissociativo. É uma classe ali intermediária de anestésicos. E por que eu estou fazendo a sugestão desses fármacos específicos? Porque são os que eu mais utilizo na minha rotina. E se vocês forem abrir o livro-texto ou pesquisar nos livros de anestesia, vocês vão ver que tem muitos outros fármacos. Mas talvez com isso você perca muito tempo estudando fármacos que às vezes você nem vai aplicar na sua rotina. Até porque alguns deles nem tem no Brasil. Depois que você fizer o estudo dessa maleta de fármacos, a minha sugestão é que você vá para os fármacos de emergência. E aqui os principais são atropina, adrenalina e efedrina, que a gente usa em pacientes na emergência, dobutamina e noradrenalina, geralmente no paciente que a gente está buscando a estabilização hemodinâmica, a amiodarona como sendo o principal antiarrítmico utilizado em felinos e a lidocaína como antiarrítmico mais utilizado em cães, a hidrocortisona e a dexametasona, que são os corticoides mais utilizados na emergência, a prometazina como principal antihistamínico, a furosemida como sendo um diurético muito utilizado em pacientes com edema pulmonar, o ringer lactato e o NaCl a 0,9% e a 20%, que a gente chama de salgadão, que são os dois principais fluidos que a gente utiliza na rotina, e a glicose bastante utilizada naqueles pacientes hipoglicêmicos. E eu posso te afirmar que o conhecimento desses fármacos, da indicação, das possíveis complicações, é tão ou mais importante do que saber o próximo passo, que é como administrar esses fármacos em infusão contínua. Então vamos para a última etapa de quando a gente está falando de concentrações e diluições. Vamos relembrar aquela fórmula que está no capítulo de diluição de fármacos. Nessa fórmula, a gente vai conseguir transformar a solução 1 em uma solução 2, mudando a concentração ou o volume. Nada mais é do que utilizar a concentração 1 e o volume inicial para transformar numa solução 2 com uma concentração e um volume diferentes. Então a gente vai estar mexendo aqui na concentração e no volume desses fármacos. Então vou utilizar novamente um exemplo para isso. E um fármaco que a gente utiliza com bastante frequência na rotina da internação é a glicose 50%. Muito comum a gente utilizar primeiro um bolus dessa glicose e depois realizar uma diluição e uma infusão contínua da solução a 5%. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu tenho ampolas de glicose a 50% e eu quero transformar em uma bolsa de glicose a 5%. Então, eu vou utilizar um volume, uma concentração maior para transformar em um fármaco diluído para ser administrado em infusão contínua ao longo do tempo. Então, a minha concentração inicial ela é de 50% e o volume é de 10 ml. E a minha concentração final ela é de 500 ml e uma concentração desejada de 5%. Então, vocês já sabem que 50% é o mesmo que 500 mg por ml e a solução a 5% seria o mesmo que 50 mg por ml. Colocando então na fórmula, eu quero saber quantos ml da glicose 50% eu vou precisar para transformar uma bolsa de 500 ml na solução de 5%.
Então eu vou botar aqui, ó, a concentração de 50% é o mesmo que 500 miligramas por ml. O volume eu quero descobrir, eu ainda não sei. E a concentração final é de 50 miligramas por ml, ou seja, 5%, vezes os 500 ml, que é a bolsa completa. E aí, fazendo essa conta, nessa regrinha de 3, eu vou ter, ó, 50 vezes 500 divididos por 500. Se o 500 estava multiplicando o volume, ele vai passar para o outro lado da equação dividindo. E aí, simplesmente vou fazer 50 vezes 500 divididos por 500. Ou seja, o volume que eu vou precisar dessa concentração de 50% é de 50 ml. Então, o que é a minha sugestão? Vocês vão pegar o frasco de 500 ml, tirar 50 ml e complementar com essa glicose a 50%. Dessa maneira, a gente vai ter uma solução final de 5% e um volume de 500 ml. Beleza? Nesse caso, como é um volume significativo, seriam 10% do volume, eu acho que seria um pouco imprudente a gente simplesmente jogar esses frascos aqui dentro, tá bom? Também não seria um grande crime, mas a gente estaria modificando um pouco essa concentração. Então, toda vez que a gente dá um volume um pouco maior, a minha sugestão é que vocês tirem o excedente dessa bolsa e coloquem depois somente o volume complementando. E assim a gente vai ter uma solução mais precisa na concentração final que a gente está administrando. Então, acabei de ensinar a aplicação dessa fórmula com o uso da glicose e eu quero passar para um próximo fármaco onde eu vou sugerir que vocês façam um exercício. E eu vou resolver com vocês. Agora eu quero que vocês calculem a solução hipertônica, muito utilizada, por exemplo, num paciente que está com um trauma crânioencefálico ou um politraumatizado, porque a gente joga uma solução bastante salgada, né, com um excesso de sódio, e ele vai promover um arrasto osmótico. E no caso do paciente com, por exemplo, trauma crânioencefálico, reduzir o edema causado intracraniano devido ao trauma. Então, como é que eu vou fazer essa conta? A solução que eu tenho disponível, ela é 20%, então são essas ampolinhas aqui de 20% de cloreto de sódio. E a solução que eu quero, né, o famoso salgadão, a solução hipertônica, ela é a 7%. Eu vou utilizar essa mesma fórmula para fazer essa conta. Então vamos lá. A solução hipertônica está a 20%, ou seja, 200 miligramas por ml. O volume eu quero descobrir quantos ml eu preciso dessa solução aqui para transformar em uma solução diluída em 20 ml. Então, uma seringa de 20 ml, eu vou precisar de uma solução a 7%, ou seja, 70 miligramas por ml. Sugiro que você pause o vídeo agora e faça essa conta. Pois bem, se você já botou isso em prática, você vai ter a fórmula 70 miligramas por ml vezes 20 divididos por 200. E a gente vai achar aqui que a gente precisa de 7 ml. Então, numa seringa de 20 ml, eu preciso que 7 ml dessa solução seja de cloreto de sódio a 20%. O resto eu posso complementar ou com ringer lactato ou com NaCl 0,9%. O intuito aqui é fazer um volume, né, de mais ou menos 1 a 4 ml por quilo intravenoso em 15 minutos, para promover justamente esse efeito de arrasto osmótico e diminuir o processo inflamatório causado no trauma crânioencefálico, por exemplo. E agora que vocês já fizeram a conta, eu posso dar aquela dica de ouro para facilitar a conta toda vez que vocês precisarem fazer uma solução hipertônica, que nada mais é do que 1/3 de NaCl a 20% e 2/3 de NaCl a 0,9%, ou mesmo ringer lactato, tudo bem? Eu botaria 7 ml da solução a 20% e 14 ml da solução a 0,9%. Aí algumas pessoas vão falar assim, pena, mas está dando 21 ml. Tá bom, gente, vai dar tudo bem, é só para dar um volume ali, e na seringa de 20, normalmente cabe mais uns 2 ou 3 ml. Então dá para fazer essa proporção de forma bem tranquila, tá? Agora, se eu quiser fazer num frasco ainda maior, fazer um paciente um pouco maior, preciso de mais volume, eu posso fazer a mesma conta numa bolsinha de 100 ml. Então eu vou precisar de 35 ml de NaCl a 20% e 70 ml de NaCl a 0,9%. Nesse caso, a minha solução final a 7%, ela vai ter 105 ml, porque eu vou ter 70 ml do NaCl a 0,9% e 35 ml do NaCl a 20%. Eu consigo utilizar esses 4 ml por quilo e administrar intravenosos em bolos para promover esse efeito da solução hipertônica. Eu vou sugerir que vocês façam essa mesma conta com a solução hipertônica a 3%, que nos guidelines mais recentes é a concentração mais utilizada no paciente politraumatizado e também no trauma crânioencefálico. É simplesmente replicar a mesma metodologia, colocando concentração vezes volume igual a concentração e o volume final. Só que agora a solução esperada é de 30 mg por ml. Calcula aí, por favor, antes que eu dê o resultado. Para finalizar, 30 vezes 20 dividido por 200, eu vou ter 3 ml. Se na minha solução hipertônica de 7% eu precisava de 7 ml
da solução a 20%, aqui eu vou precisar de apenas 3. E aí eu vou ficar com a minha regrinha. Em cada 20 ml, numa seringa de 20 ml, eu vou precisar de 3 ml da solução a 20% e 17 ml da NaCl a 0,9%. E eu, por exemplo, fazendo a 4 ml por quilo, num cachorro de 5 quilos, uma seringa de 20 ml seria mais do que suficiente. Agora, se o paciente for mais pesado, a gente pode montar uma solução de 100 ml, colocando 15 ml da solução a 20% e completando com os 85 de NaCl a 0,9%. Eu vou ter uma solução hipertônica a 3% de 100 ml. Isso também se aplica às outras diluições que a gente pode utilizar na prática, por exemplo, o bicarbonato de sódio ou o cloreto de potássio. Nessa aula já falamos muito sobre diluição e reconstituição de fármacos. A minha sugestão é que você vá agora à tabela do final do guia prático para ver quais são os fármacos que estão diluídos e aí faça o exercício de calcular essas diluições. Se ficar alguma dúvida, anote a pergunta que você quer fazer e entre no grupo do WhatsApp, porque nele a gente vai dar as informações da próxima aula ao vivo. E eu não quero que você perca essa oportunidade de estar ao vivo retirando suas dúvidas. E relembrando, eu estou forçando para que vocês assistam em apenas 7 dias, para que esse conteúdo seja sedimentado e você tenha muitas dúvidas para retirar na aula ao vivo. E isso vai resolver de vez qualquer dúvida que você tenha em relação ao cálculo de fármacos. E na próxima aula eu vou ensinar o passo a passo para vocês administrarem fármacos em infusão contínua.